Começa agora mais um Fonseca Cast, o espaço destinado para pessoas que criam, erram, acertam, se desenvolvem e desenvolvem outras pessoas através de suas palavras e suas ações. E hoje eu convidei o Sebastião. É um cara que eu conheci no Clube de Empresários, que é um lance voltado para network aqui na cidade de Pouso Alegre. Desde então a gente se tornou amigo. Sebastião é consultor empresarial e empresário. Eu gostaria que você se apresentasse, Sebastião, e falasse um pouco do que você faz da vida para sobreviver. Alex, obrigado pelo convite. E iniciamos bem, né? Pessoa que erra, que acerta e que se desenvolve. E desenvolve outras pessoas. E outras pessoas. Simultaneamente. Né? Isso eu acho que faz um pouco parte de propósito, né? Então... Bom, meu nome é Sebastião Silva, sou aqui de Pouso Alegre, né, de uma forma muito genuína, né, e fiquei muito contente com o convite. Legal. Né, para mim é muito importante de ter a oportunidade de me conectar com pessoas que têm uma visão de mundo e às vezes até muitas vezes questionada de como que a gente entende o mundo, e é com desenvolvimento, é aprendendo, é errando e acertando. Como eu disse, sou daqui de Pouso Alegre mesmo, né, comecei hoje com 41 anos de idade, comecei a minha jornada, né, trabalhando numa rede de supermercados aqui da região, como empacotador, legal, caixa, depois administrativo, onde eu fiquei 12 anos. Em 2010, que eu tomei a decisão de seguir a minha jornada, né? Além de... Porque eu me deparei com um cenário... Quantos anos você tinha em 2010? Eu estava com... 2010... Estava com 20... Vamos fazer conta agora. Mais ou menos, 26. Mais ou menos 26, 27 anos. 26, 27, assim, com 26, 27 anos já era responsável pela área financeira da empresa, né? Então, por familiar, por amigos, fui até questionado de uma estabilidade já, né, há um bom tempo na empresa, da decisão de, né, seguir outra jornada, e a jornada de empreender. Porque foi uma forma que eu identifiquei que eu poderia alcançar mais pessoas. E poder, um pouquinho que até ali eu tinha me desenvolvido e aprendido em termos de negócio, e aí um viés muito voltado para a área financeira dentro dessa empresa, né? Onde aí começa os desafios, né? Nos primeiros 5 anos, 2010 até 2015, de uma estrutura maior, eram 27 lojas na rede, e eu como responsável do administrativo e financeiro, comecei a receber convites para prestar consultoria de mapeamento de processo, estruturação da área financeira, implementação de plano de contas e alinhamento de fluxo de trabalho do, né, administrativo e financeiro, sendo mais específico. E durante esses primeiros 5 anos, deu tudo errado. Por quê? Eu me deparei com a situação de... tudo que eu, como consultoria, era uma visita semanal ou quinzenal, projetos, a depender da sua complexidade, né, uma dedicação até maior do que uma visita mensal para alinhamento e delegar, né, e aí começa a ter uma diferença entre assessoria e consultoria. Consultoria, você passa o conhecimento, transmite o conhecimento, e quem da empresa que vai executar. Diferente de assessoria, que é feita a 4 mãos, é de forma continuada e a construção é conjunta. Mas mesmo assim, com desafios que os primeiros 5 anos eu me deparei com a situação de ajudar empresários e empresas que não queriam ser ajudados. No ponto de vista de ele sabia qual que era o certo. Onde que você adquiriu essa bagagem para dar consultoria? Foi na rede de supermercados? Na rede de supermercados. Então, como eu comecei... Então, você tinha conhecimento só dentro da rede? Dentro da rede. E aí você usou, cara. Você saiu e falou, vou dar consultoria para a empresa? Exatamente. Então, assim, foram o primeiro ano como empacotador, caixa, reposição, e aí eu fui convidado para ir para tesouraria, como auxiliar de tesouraria. Depois disso, né, durante 5 anos que eu fiquei como auxiliar, e com a saída da gestora da área, que durante 50 anos, 3 pessoas passaram por essa posição. Uma saiu, né, porque veio falecer depois de 23 anos, atuando nessa posição. Outra ficou 17 anos.
E quando ela saiu, né, e assim, uma área dentro de, né, de supermercado que é uma demanda, um volume de trabalho muito grande. Né? Então, isso que para mim, essa questão de, né, volume de trabalho, intensidade de horas ali, né, bom, fazia conciliação bancária de 8 bancos, né, de uma época que a conciliação bancária hoje é tudo automatizado, era na máquina de escrever. Então, imagina um armário de aço, daqueles de arquivo, com 5 gavetas. Cada gaveta era um banco. E com uma ficha, um papel cartão, que é que você colocava na máquina de escrever e colocava lá saldo inicial, entradas, saídas. Então, eu cheguei a vivenciar. Então, assim, isso para mim trouxe a bagagem, a segurança do quê? De ter a propriedade do saber fazer. Porque a tecnologia hoje, ela traz a facilidade, mas para muitas pessoas eu vejo que é uma geração que não dispensa a questão de alguns processos dentro independente da área, gestão de pessoas, financeiro, contábil, enfim, não dispensa a necessidade de ter atuação por pessoas. Né? E aí, eu ter tido essa experiência de fazer, o chamado, na unha mesmo ali, que me deu essa bagagem e propriedade para, quando uma estrutura com 8 contas bancárias, 27 lojas, forma de pagamento, era 17, 20 formas de pagamento diferentes, então cartão de crédito, débito, volume em espécie era muito grande, né? Então isso... sim, exigia um nível de atenção e um risco de erro que você não tinha, né? Era o dinheiro de outra pessoa. Então, uma responsabilização muito grande. Né? Então, isso, quando eu saí, foi que, durante um período, a transição foi assim, lá em 2010 para 2011. Surgiu um edital no Instituto Federal para lecionar, para dar aula. E aí eu fiz na área de finanças, como um curso que na época era o Pronatec, para auxiliar financeiro. E aquilo lá me chamou a atenção. Eu fiz o edital, passei e comecei a dar aula à noite pelo Instituto Federal, no programa do Pronatec. Era até aqui no CIEM do Fátima. Então, ficava o dia todo lá no supermercado. Né? Depois à noite ia dar aula. Isso durante 6 meses. Num período de férias que me convidaram para fazer... Aula do quê? No curso Técnico de Administração. Técnico de Administração. E para formação de auxiliar financeiro. Então, isso me chamou, não sei como que chegou para mim essa vaga, não me recordo como que chegou essa vaga, me chamou a atenção. E eu fiz o processo, passei e fiquei durante 6 meses dando aula no Instituto, à noite e durante o dia que estava na rotina do supermercado. E no período de férias eu fui convidado para você cuida lá do financeiro da rede inteira, tem um amigo meu que tem um pequeno negócio ali, está precisando disso, colocar um RP, estruturar, fazer as rotinas de conciliação, chamada, que é tão básico, mas a maioria dos empresários não fazem. A maioria das empresas não faz, que é a chamada conciliação bancária, que é espelhar o que aconteceu no banco dentro de um RP, ou que seja em planilha, independente da forma. E o que é isso? É plano de contas, a característica da receita, das despesas, de custo, que a partir disso você estrutura DRE, estrutura fluxo de caixa. O fato de você dar baixa de um pagamento e classificar ele, isso aqui é aluguel, isso aqui é energia, isso aqui é internet. Então eram rotinas básicas. Você gosta disso? Sou fascinado por isso. Sério? Né? Isso é chato. Então essa rotina que foi, primeiro, de colocar numa estrutura de um convite para estruturar isso dentro de uma empresa, e veio o primeiro convite, veio o segundo, e aí finais de semana que eu me desdobrava, e aí chegou um momento que foi assim, bom, eu tenho já agora, estou dando aula à noite, e eu estou enxergando que como consultoria eu consigo ter mais projetos, estar próximo de mais pessoas. E aí foi a transição. Foi um processo que levou 6 meses depois do comunicado que eu ia sair, que aí tinha um time, eu já fazia gestão de 10 pessoas dentro do setor, entre contas a pagar, receber. Então, assim, a minha presença, e isso que eu acho que é um dos pontos que para mim é muito importante. A minha presença, ela não pode fazer parte do processo. Né? Então, eu consegui ao longo no aspecto de operacionalizar.
Tá. Então, durante... Estudando consultoria. Não, na época que eu já estava dentro lá ainda como CLT, que eu era o gestor Então, assim, eu tinha responsável pelo contas a receber, pelo contas a pagar, fiscal, contábil. Então, o desenvolvimento desse time, eles me tinham como apoio, mas não a necessidade e a centralização em mim para que tudo que precisasse acontecer fosse feito. Então, dentro desse time, a gente elencou ali quem que seria uma pessoa que estaria, naquele momento, apta a assumir a posição, e num processo de 6 meses eu me desconectei. Dia 31, agora desse mês, de março, fazem 15 anos da abertura da empresa de consultoria. De consultoria. E de lá... Você lembra quem foi seu primeiro cliente? Meu primeiro cliente, lembro, faz muito tempo que eu não tenho contato, dentro da Univaz. O nome dela é Nair, que era a proprietária das cantinas dentro da Univaz. E o primeiro insight como ecossistema de negócio, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre ecossistema de negócio, foi com ela. Eu nem sabia o que era isso. Ela tinha um problema muito sério da qualidade dos produtos, dos salgadinhos que tinha na fundação, aqui na Univaz, dentro da medicina. Ela tinha uma cantina dentro do quartel também. E tinha um problema muito sério em relação à qualidade. Ela vendia muito a qualidade dos produtos. E aí a gente fez um estudo e ela abriu na Bom Jesus ali uma cozinha que era não tinha porta aberta, que era para fabricação. Nós fizemos uma coisa assim, qual que é o ponto de equilíbrio do negócio? Quanto que precisa vender? E aí, para pagar a conta de abrir uma estrutura só para fabricação. E os 3 clientes que ela tinha, que era ela mesma, já pagava essa conta. Então, todo o aspecto de padronização a gente conseguiu com a abertura, né, de uma fabriqueta, onde lá ela era produzido tudo que ela vendia nas cantinas dela. Só que isso virou uma outra vertical de negócio. Essa vertical que ela começou a fazer as bandejinhas congeladas e aí vender para o mercado, para outros estabelecimentos também. Então, eu não fazia a menor ideia do que eu estava fazendo. Eu sabia do financeiro, quanto a pagar, receber, mas... Sabia fazer conta. Sabia fazer conta. Mas esses insights de negócio começou com esse primeiro cliente, que deu certo. Depois de um tempo de estruturado, aí ela seguiu, encerrei o projeto. Vieram outros que eu tenho isso é muito comum, né, do empresário. Às vezes ele contrata uma consultoria sabendo o que ele poderia fazer para resolver o negócio. Mas tem Para que ele contrata uma consultoria, então? Falta de culhão para tomar decisão pelo negócio. Às vezes há o medo, o receio, né, de não saber que está errando, mas o ego, a vaidade, né, por que ele contrata a consultoria? A maioria das experiências que eu tive de pequenos negócios, não comigo, só comigo, né, mas com outros consultores parceiros que eu conheço daqui da região e de fora também, relatam a mesma coisa. O empresário, ele sabe que ele é centralizador, ele sabe que ele faz a confusão patrimonial entre empresa e pessoa física, e ele contrata uma consultoria para fazer algo que ele já sabe, mas não faz. Então, né, de uma forma às vezes dura até da forma de falar, mas às vezes é a falta de culhão de tomar decisão e querer transferir para um terceiro. E aí vem a figura do consultor. Né, Por que você acha que falta esse poder decisório, trazendo a necessidade de contratar uma consultoria para fazer algo que ele sabe que tem que ser feito? Medo de mudar uma posição que até ali ele sustentou que seria do jeito dele. E se eu mudar agora, bom, eu estava errado até aqui então. Mas ele vai estar errado da mesma forma, porque o consultor vai entrar e falar para ele fazer? Sim. E a maioria das vezes o insucesso do projeto, que é das experiências que deu errado, foi justamente sobre isso, de ser contratado, de fazer o diagnóstico e, por opção, vou continuar do meu jeito mesmo. Então, nesses 5 primeiros anos, de 2010, 2011 até 2015, quando foi de fato a abertura da empresa, eu tive essa infelicidade assim, de aprendi com isso, porque foi a mudança de entrar em projeto que no diagnóstico, nas primeiras conversas, de ter uma clareza muito grande. Ele quer fazer o correto
mas ele não sabe como. Ele quer profissionalizar o negócio dele, mas ele não sabe como. Ele sabe o que tem que ser feito. Sabe o que tem que ser feito, ele não sabe como fazer. Ele não sabe o início. Ele não quer ser centralizador. Ele quer que a empresa não seja ele, mas ele não sabe como. Então, aí a gente começa a aprender como, de fato, ter o feeling de identificar num diagnóstico como que eu posso contribuir, aprender com ele, aprender sobre aquele segmento, aprender sobre aquele mercado e apoiar. Porque, assim, a consultoria ela não vai fazer tudo por si só. Então, 2015, né, começou a vir alguns projetos que, como eu mencionei, o aspecto consultoria, aí veio o segundo aprendizado. Agora com clientes que faz sentido. Veio 1, 2, 3, agora eu não consigo mais atender sozinho. Comecei a contratar pessoas, fazendo um paralelo em relação a isso. Em 2015, eu fiz um projeto numa faculdade aqui em Pouso Alegre, de consultoria também, para a área administrativa, não para a área pedagógica. E aí, em 2015, veio uma segunda oportunidade da docência, porque esse projeto lá de ser professor do Pronatec foi 2011, 2012. 2015, teve um outro, só que aí não era curso técnico, era o curso superior de administração, engenharia agronômica, ciências da computação, no Instituto Federal de Machado. E aí eu fiz o processo, só que lá era dedicação exclusiva durante 2 anos. Então, 2015 até 2017, eu pausei o meu projeto de consultoria e fui me dedicar à área acadêmica, sendo docente no curso de administração, de engenharia agronômica, de sistema de informação. O que é ser docente? Professor. Professor. O professor. Mais fácil. Como professor, aí na segunda faculdade é totalmente diferente você fazer uma faculdade para aprender e de você estar dentro de sala de aula para ensinar. Então, 2008, 2011, que eu fiz a minha graduação em administração. 2012, 2014, a especialização em finanças. E tudo isso que eu fiz como aluno, de fato, eu aprendi quando eu fui ensinar. Então, de 2015 a 2017, sendo professor no Instituto lá de Machado, que primeira disciplina, né? Porque assim, o que acontece? Quando você entra como contratado e não como concursado dentro do Instituto, a dinâmica é diferente. Como contratado, o maior volume, porque o concursado ele tem outras atribuições administrativas também dentro da instituição. Já o contratado, ele entra exclusivamente para dar aula. Então, eu cheguei a pegar 7, 8 disciplinas, né, de ter aulas 7 da manhã e até às 11 da noite, de manhã, tarde, noite, mas, de novo, foi muito bom. E quando eu estava na faculdade, eu olhava o professor lá na frente, eu não me imaginava naquele cenário de forma alguma, né? Mas, de novo, essa questão tinha alguma coisa comigo de poder multiplicar o pouquinho que eu sabia e de aprender muito mais. Então, para mim, conhecimento, o chamado, tem até no perfil do Instagram meu, né, o Lifelong Learning, né? Lifelong Learning é aprendizado contínuo durante toda a vida. E a gente nunca vai ser conhecedor de tudo. A gente nunca vai ser detentor de todo conhecimento. Mas de poder estar em ambiente onde você consegue se comunicar e ter a oportunidade de se conectar com pessoas de forma genuína, como aconteceu, para poder ter trocas que agregam, trocas relevantes, isso para mim faz muito sentido. Qual que é a diferença do conhecimento para a informação? Conhecimento para informação. Informação está em todo lugar. O conhecimento é você ter a habilidade e a compreensão sobre a informação. E de novo, estou com 41 anos num mundo hoje que a informação, ela, assim como dados, é muito mais fácil o acesso, é de graça, está em todo lugar e que causa até uma confusão nas pessoas e de estar todo mundo tão acelerado, né, em relação a aprender e desaprender, aprender e desaprender. E para mim eu vejo que é um momento de humanidade onde essa a saber fazer o filtro do que é realmente relevante para a própria vida
né, para o seu próprio propósito, acaba ficando conturbado com tanta informação de tudo quanto são tantas referências, a referência do mentor, a referência da celebridade, a referência de tudo que está à nossa volta, que se você não tiver um propósito muito bem definido da sua jornada de vida, isso que é para ser bom, que é essa quantidade de informação, isso acaba conturbando o aspecto do conhecimento. Porque aí o conhecimento é saber, ter a propriedade de saber, ter a ciência, a consciência, né, sobre essa informação. O que é esse processo de aprender e desaprender? Aprender e desaprender. Isso, eu acho que tem uma situação, uma realidade para cada pessoa. O que é para o Sebastião? Baseado em todos os meus erros. Né, a ousadia de empreender e de não se conformar e arriscar, né, lógico, com a responsabilidade e com certa segurança que, bom, até aqui, o que eu sei, se der errado, eu vou recomeçar daqui, de onde eu estou parado. Né? Então, a segurança que hoje, como empreendedor, tem dia que você, né, não tem R$1 na conta bancária. No dia seguinte, eu já me deparei com um dia de acordar de manhã, olhar no saldo da conta ali, de ter um valor X, e o valor do fechamento da folha de pagamento de colaborador, que era naquele dia ali, de outros projetos que eu faço parte, era 100 vezes aquele valor. No início do dia. E qual opção que eu tenho? Fazer acontecer. Né? De chegar, alinhamento com o time comercial, de ver o que tem de oportunidade de fechamento, de fato fazer até o final do dia aquilo acontecer. Então, para mim, acabou. Eu não troco a realidade minha de empresário e de empreendedor, né, por nenhuma outra realidade. Né? Mesmo sabendo de todos esses desafios, e respondendo a pergunta sua, o que é aprender e desaprender, foi aprendendo que a gente tem que estar, sim, disposto, e a responsabilidade, porque assim, um empresário que, quando ele quer transferir responsabilidade, hoje, de fato, eu nem aceito o projeto. Né? Quando ele, de fato, ele... Você diz no caso de uma assessoria. De uma assessoria. Quando ele quer fazer que é o meu apoio no projeto, mas ele quer transferir responsabilidade, ele sabe que tem que ser feito, e mesmo com a recomendação não faz, né, a grande chance de nem iniciar o projeto, a gente não inicia. Quando é o contrário, ele quer profissionalizar, ele quer fazer a coisa certa, mas ele não sabe como, aí isso acaba transferindo para mim a responsabilidade, sim, porque às vezes é a única opção que ele tem. A família dele depende daquilo ali, às vezes a família dele está ali também. Então é uma construção que foi o primeiro aprendizado, né? Aprender e desaprender. Quem atender e quem não atender. Hoje, quando foi outro aprendizado, depois que eu terminei essa jornada do contrato como professor no Instituto Federal, eu retomei a consultoria, porque começaram a vir os convites de novo para treinamento, desenvolvimento e de equipe dentro da empresa, no formato de consultoria, de assessoria, de estar envolvido no projeto. Então, são poucos clientes, porque assim, o insucesso que eu tive de contratar pessoas, treinar e desenvolver para me apoiar no processo que até hoje, eu confesso, eu não consegui desenvolver um modelo de empacotar ou fazer um produto, consultoria. Eu não consegui desenvolver isso em 15 anos. Porque são produtizar. Eu não consegui, por quê? Porque, para mim, cada caso, de fato, é um caso. Mas não segue um processo? Vamos lá. Eu vou te contratar para dar uma assessoria dentro de um negócio meu. Segue um processo, não segue? Passo a passo? Tem os dois modelos de consultoria e de empresas e consultoras que vão para esse caminho. O passo a passo que eu vou implementar uma rotina do financeiro lá na empresa do Alex. Isso tem um passo a passo. É metodologia, técnica, é legislação, mas os processos no qual eu acabo me envolvendo, como projeto que eu estou há 4 anos agora, empresa familiar, começou pequenininho, faturando R$30 mil por mês, um CNPJ, e isso foi se expandindo, que aí vem a mudança de regime tributário,
parte que era parte da operação que era feita por uma empresa, a gente abriu uma outra empresa dentro do mesmo grupo que fez parte do serviço e abriu para o mercado para atender também, outra parte ficou. Então, assim, o que era um CNPJ em 4 anos virou 7. E desde operador logístico, transportadora, construção civil, esse ecossistema de negócio ele foi aumentando e ganhando uma proporção que aí sai do aspecto processo operacional e vem mais do estratégico. Qual o perfil do cliente? Qual o mercado que vamos atender? Qual outro negócio dentro desse mesmo ecossistema que nós já construímos que faz sentido? E por uma questão de planejamento tributário, a gente consegue contingenciar tributação e ampliar a possibilidade de crescimento da empresa. Então, não é só metodologia, não é só implementar um processo de venda, implementar um processo financeiro. Planejamento estratégico, a visão de mercado, é que por algumas recomendações que eu faria diferente, e um consultor meu fez uma recomendação que não é que o jeito dele deu certo ou o meu jeito seria diferente. O resultado que a linha de raciocínio que eu iria tomaria outro caminho, né? Então, eu optei em 2017, assim, ó, o dia que a empresa de consultoria, o dia que eu não puder trabalhar mais, a empresa de consultoria vai acabar. Porque isso vai ser, eu não vou abrir mão de ser a pessoalidade do Sebastião estar em todos os projetos. Você falou uma coisa aí, ó, que é a empresa deixar de ser o dono. Uhum. Tá. Como que isso funciona? No caso da consultoria... Não, como que funciona isso no contexto que você mencionou? Vamos lá, olha para a Imobiliária Fonseca. Uhum. A Imobiliária Fonseca é o dono ou é... A Imobiliária Fonseca. Você acha? Porque o objeto do negócio, que é a imobiliária, é a venda, locação, até certo ponto, a imobiliária é a imobiliária. Tem alguns negócios que são feitos e executados na Imobiliária Fonseca que, se não tiver o Alex, não acontece. Como investimentos, como os novos negócios. Então, do aspecto consultoria, como essa questão da intensidade de planejamento estratégico, de novos mercados. O ideal é sempre que a empresa deixe de ser o dono. Exato. É o ideal. E aí, pensando nisso, foi assim, bom... Então, a tua empresa de consultoria, você tem que dar uma consultoria para você. Preciso dar uma consultoria para mim. Porque aí, qual que foi a consultoria que o autoconselho ali que veio? Eu preciso criar outras fontes de renda para que o dia que eu não pudesse porque mais da consultoria você não desapega. Não. Da consultoria não desapega. Por quê, cara? Durante esse processo, Alex, eu cheguei a ter... É um apego. Não um apego, é um apego, sim. Admita. Pode ser um apego, mas assim, eu acho que não tendo um método, não tendo um produto, mas é a forma que quando eu entro no projeto que eu enxergo aquela empresa ali como se fosse minha, e a construção vai sendo de forma conjunta. Então eu não consigo enxergar um outro consultor do meu time tá atuando naquela empresa ali para fazer o processo. Não sei te explicar. Não sei. Não sei te explicar porque tem os dois modelos. Tem o outro que é produto. Eu vou colocar uma estrutura de automatização de conciliação bancária lá na sua empresa. Vamos entender o porquê. Por quê? Você responde de bate-pronto, sem pensar muito. Por que você não enxerga um outro consultor dentro da sua empresa fazendo o trabalho que você faz dentro da empresa de terceiro? A parte de processo e de metodologia eu enxergo. O que seria a parte de processo e metodologia? Processo de venda, processo de conciliação bancária, processos que existe legislação por trás. Deu para compreender. Você diz a parte mais operacional e burocrática. Isso, exato. Essa aí você enxerga. A estratégia. E qual seria a parte que você não consegue visualizar outra pessoa estratégica. Fazendo? A estratégica. Seria o quê? Crescimento. Só explicando. Crescimento. E como que é esse trabalho? Desde a percepção do convívio do sócio, do proprietário daquela empresa, se empresa familiar sim ou não, do perfil
de cada tomador de decisão dentro daquela empresa. Eu, particularmente, eu estando presente, eu creio que o sucesso dos projetos que eu me envolvi até hoje, se eu tivesse um outro, né, poderia ter sido até um resultado até melhor. Cara, mas não seria, né, com um roteiro que foi seguido, que a recomendação foi a minha percepção do momento que a empresa estava, né, qual a recomendação de qual passo dar. Mas e se tem um consultor que vai lá e traz a percepção para você? Você não teria uma visão mais amplificada? Comunicação. Porque aí sim seria o estratégico. Porque, diante do que você está falando, você atua mais no tático do que no estratégico. Porque você vai a campo. Sim. Entendeu? O estratégico seria o Sebastião sentado nessa cadeira aí. Aí mandava o Heitor ir a campo. Vai lá. Traz a informação. Ó, Sebastião, tá assim, assim, assado. E por isso que né, esse bate-papo de forma muito genuína, eu vim aqui também para aprender muito, Alex. Né, porque qual que foi o caminho que eu segui? Não conseguindo ou não tendo esse pensamento, indo para essa linha de raciocínio, né? Não que a gente... Não que você não deva atuar no tático, porque eu acho que é quase impossível. Mas como negócio. Vai do tático, vai pro operacional e por aí vai, mas... Mas como negócio, né? Para crescimento. Não indo por essa linha de raciocínio, qual foi a minha opção? Eu preciso criar outras fontes de renda para que o dia que eu não puder trabalhar mais, e a empresa de consultoria, se essa for a opção de cessar, eu tenha renda. Né? E aí é onde veio... foi acontecendo de forma natural, né? Como cliente, né? De uma barbearia, de 1 hora por mês, o cara cortando meu cabelo, né? Assim, eu não aguento mais, eu não sei se eu atendo telefone ou se eu faço o serviço, se eu recebo mensagem, eu falo assim, cara, eu vou ver se consigo te ajudar de alguma forma. Procurei a nível nacional, como eu sempre fiz no processo de consultoria, assim, primeiro vem processos, depois pessoas, depois ferramenta. Então, muita gente fala assim que para estruturar um negócio, uma empresa, para profissionalizar ela, eu preciso implementar um sistema, né? Um ERP. Eu preciso colocar uma ferramenta, uma tecnologia aqui. Não é. Essa é só o como que vai ser executado. O que é um ERP? Um ERP é um software, um sistema. Software de gestão. Né, que você vai controlar gestão de estoque, contas a pagar, contas a receber, contábil. Então, um ERP é um software. E os empresários falam assim, para melhorar a gestão do meu negócio, eu preciso colocar um sistema. E aí vem o mercado, né, o aspecto comercial e vende o software. Tem uma estatística, que esse é um dos negócios dos quais eu estou envolvido, que é uma estatística que cerca de 90% ou mais de todos os recursos, de todos os ERPs que estão no mercado, eles não são utilizados. E até uma conta... A maioria acha assim, meu negócio está desorganizado, vou colocar um sistema. Vou colocar um sistema. Não, coloca um sistema não resolve. Porque o negócio começa na base. Processo. Né? Qual que é a jornada do cliente dentro do meu negócio? Então, começa com um processo muito bem definido. Né? Eu trouxe até um presentinho para você. Ele é um último título que eu li ali. Tempo é o melhor negócio. Legal. Né? Daniel Ferreira é o autor desse livro. Ele fala muito sobre... Ele é muito similar, eu me identifiquei muito com esse livro. Tem cerca de 1 mês que eu li ele. Fala muito sobre... Ele tinha 5, 6 empresas, estava maluco, envolvido na estratégia, no operacional. E, em algum momento, ele resolveu criar uma linha de raciocínio de um negócio autogerenciável que pudesse automatizar tudo. Eu já conhecia a solução, eu não sabia que era dele. Tem um site que chama Planilhas Luz. Planilhas Luz. Você, há um tempo atrás, você entrava lá, pagava lá R$100, 200, 300 reais, fazia o download da planilha lá para fluxo de caixa, controle de quanto a pagar, receber, tudo em planilha Excel. E depois, hoje é por assinatura. E ele montou um modelo de negócio que o processo de venda é online. É eficiente. Hoje ele fatura milhões de reais, mora no Canadá e não tem nenhum funcionário. Então, não deixa eu esquecer não, Heitor. Toda a automatização que ele fez dessa solução foi justamente para quê? Para que ele tivesse mais tempo
ele fala muito assim sobre a construção de valor, né? A construção do valor do produto que você vai entregar, a construção do valor que você vai ter financeiro de retorno desse produto que você vai entregar. E o retorno não só financeiro, o retorno ele pesa muito assim, o retorno de tempo que ele vai ter sobre esse projeto de não depender dele. Então o valor para ele não é só dinheiro, o valor para ele é mais tempo disponível. Mas o valor na minha visão, está atrelado ao tempo. Está atrelado ao tempo. O dinheiro está atrelado ao tempo. O dinheiro está atrelado ao tempo. Então, e fala muito sobre isso, sobre o tempo que ele é muito mais precioso do que o dinheiro. Então, não na empresa, né, de consultoria, que hoje depende ainda de mim, mas né, dos outros negócios que, como retomando, né, como cliente, eu fiz a indicação de um software para agendamento, aí começa, né? Você vai conectando os aprendizados em alguns projetos, algumas decisões que a gente toma, que o que era no WhatsApp, o que era por telefone, se tornou o autoatendimento. Porque o cliente sentava na cadeira dele lá e falava, durante o atendimento, falava assim, ó, a partir do mês que vem, pega esse link aqui, instala o aplicativo aí, para você não ficar esperando, você faz o agendamento e você vai chegar aqui, eu vou te atender já no horário. Então, o auto-server colocou o cliente para trabalhar para ele, para fazer o agendamento. E aí foi, eu tô como MEI, e aí eu tô passando valor de faturamento, taxa de maquininha de cartão, e eu fui dando alguns insights sobre gestão para profissionalizar o negócio, né, dele enquanto empreendedor também. Né, o nome dele é Geus, né, hoje meu sócio, porque um dia ele me chamou, eu fui num sábado para cortar o cabelo lá, ele me falou assim, da barbearia. Da barbearia. Ele me chamou e falou assim, como é que você tá de tempo hoje? Vamos almoçar junto? Eu disse, vamos. Eu falei assim, cara, assim, ó, tô com... já fui barbeiro de outra barbearia, tem 3 anos que eu tô com a minha aqui, e eu quero crescer. Mas o que eu sei é cuidar da operação. E tem quase 2 anos que tudo que você me orientou aqui, eu fiz, deu certo, e você nunca me cobrou R$1 por isso. Foi de uma forma genuína. Se eu tiver que ter um sócio, e já cliente meu, pelo perfil do padrão de serviço, muita gente me conhece, é um perfil de cliente A. Muita gente já sentou aqui e falou assim, quanto você quer para a gente abrir 1, 2, 3, eu coloco o dinheiro e você toca o negócio. Mas eu via na pessoa que a intenção era financeira. Você sempre fez para me ajudar. Se eu tiver que ter um sócio, quero que seja você. E isso fazem 5 anos, Alex. Já tem 5 anos, cara? 5 anos. Né? E uma pessoa, a gente chama Geus Ventura, uma pessoa que, para mim, em termos de viver um negócio, essa questão do pertencimento e de propósito de ajudar pessoas, uma humildade que uma pessoa que eu não conhecia, e de todos os projetos do qual eu tenho sócios, é o que até hoje me surpreende o quanto que foi genuína e quanto que é verdadeira essa relação, né, de responsabilização. Vamos falar um pouquinho sobre isso também, mas sociedade... O que é responsabilização? Responsabilização, né, de novo, foi errando, tá? Tem projeto, tem negócios que, contextualizando, né? Não, o dia que a empresa de consultoria acabar, né? O Sebastião não puder trabalhar, a empresa de consultoria acaba. Vieram outros negócios. A barbearia, uma empresa de software, agência de marketing, hoje mercado de construção civil também. E ou mais de um dos negócios com uma relação societária que foi o ponto de partida com tantos erros, e me coloco dentro deles também, sobre a desinformação, o desconhecimento, mais do que a desinformação de não ter informação, eu não tinha nenhum conhecimento, porque se eu tivesse informação, eu não ia saber o que fazer com ela. Foi a fala sua, né? É o que me fez procurar o IBGC, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. São 5 pilares, tá, que do IBGC, e isso como consultoria de planejamento estratégico, de entender o perfil societário, empresa familiar ou não, foi o que eu aprendi com essa certificação que foi o ano passado. São cinco pilares.
Integridade. Faça o que você fala. Integridade. Transparência. Já viu que se a notícia for boa ou for ruim, pior que seja desgraça, fale a verdade. A equidade. Equidade numa relação de processos, que vem pessoas, que você tem que estruturar um time. Quando a gente olha um organograma, né, na maioria na cabeça das pessoas, organograma, o que é? A estrutura dentro de uma empresa, né? Tem o dono, tem o diretor, o supervisor, líder, e normalmente coloca uma escadinha, um em cima do outro, né? Para mim, eu vejo todo mundo um do lado do outro. Sabendo que um tem que dar o reporte para o outro sobre a questão de delegar, mas eu vejo uma estrutura de uma empresa dentro do seu organograma como uma realidade que é um do lado do outro, onde só os papéis que são diferentes, mas a necessidade daquela pessoa, ela existe e está ali. Então, o fato do Alex ser o proprietário da Imobiliária Fonseca, se não tiver, né, do nível de assistente, de analista, de corretor, assim, cada um não é um melhor do que o outro. É só um papel diferente do outro. Então, isso é a equidade, né? Depois, a responsabilização. A responsabilização tem um conceito que é chamado accountability, a prestação de contas. Não sei se você já teve experiência e contato com outros empresários, amigos, que possa ter relatado para você o seguinte: Alex, tem um projeto aqui e é muito bacana. Vamos viabilizar esse projeto juntos? Então, uma coisa que é totalmente diferente é de nós dois sermos sócios de um negócio, o acionista. Qual que é o papel do acionista dentro de uma empresa? Como que você enxerga do sócio, o papel dele? Do sócio? Do sócio. Ajudar a tocar o negócio. Do sócio não é ajudar a tocar o negócio. O sócio... Ajudar a fazer o negócio acontecer? Não, é receber dividendos. Pegar o lucro da empresa. Agora, quando o sócio, que é a maioria do caso dos empresários, o sócio, o acionista, ele assume uma cadeira de diretoria. Aí muda a história. A accountability, a prestação de contas é o seguinte: eu vou tocar o administrativo, você vai tocar a operação. Mas isso vale para a empresa pequena? Aí é onde entra a irresponsabilização. De não ter a responsabilização sobre o papel. Porque para o acionista, que não é o caso da empresa pequena, na empresa pequena, o dono tem que botar a mão na massa. Empresa média, vamos Empresa média, né? Pequena e média, ele tem que colocar. Mas ele está habilitado para tal, do ponto de vista de realmente fazer as entregas pertinentes à posição dele? Porque que é muito comum não ter a prestação de contas é do Alex assumir a operação do negócio que nós estamos criando, mas o fato de você ser dono, você achar que você pode negligenciar o que se espera de um diretor de operações. Então, isso é o que é mais comum de acontecer. O que você espera de um diretor de operações? Você já viu que ela tem no site do MTE, né? Cadastro, tem lá o Cadastro Brasileiro de Ocupações. O que se espera? Isso aí já é pré-definido. Isso aí não sou eu que defino o que é de um diretor de marketing. Pré-requisitos. Qual que são as habilidades, as áreas de conhecimento, o que um diretor de marketing precisa ter para ele estar ocupando aquela cadeira? O que um diretor de logística precisa ter como pré-requisito para ocupar uma cadeira de diretor de logística? Então, assim, como sócio e diretor de uma área, faz sentido, né, numa pequena e média, às vezes o sócio, o proprietário, ele assumir o papel de assistente. Você já viu uma realidade dessa? Me explique melhor. De a habilidade que ele tem, conhecimento que ele tem de uma determinada área dentro da empresa, os pré-requisitos dele, ele só atenderia para estar ocupando uma área de assistente. Explica melhor, vamos lá. Vamos pensar o seguinte. Exemplifica. Exemplificando. O Alex vai cuidar do administrador, é meu sócio, e vai ocupar o cargo de diretor financeiro. O Alex tem pré-requisito para ocupar o cargo de diretor financeiro? Não. Como um assistente financeiro.
Você sabe o que é conta a pagar e receber, né? Sei. Então, aí como um assistente financeiro, você teria os pré-requisitos para ocupar uma cadeira de assistente financeiro para ganhar ali o salário de R$ 2.000 por mês, mais benefícios. O Alex, como dono do negócio, ele vai ocupar a cadeira de assistente financeiro? Não. Não. Qual cadeira que você vai ocupar? De diretor financeiro. E aí os seus pré-requisitos não atendem essa posição. Quando você ocupa essa cadeira, você vai querer ganhar Vamos como imaginar tal, uma né? empresa pequena. Empresa pequena. Empresa média. Um negócio igual o meu. Uhum. Foi 30 pessoas. 30 pessoas. Um pouquinho mais. Uhum. Qual seria o papel do Alex? Hoje, você me contou no começo da nossa conversa, né? Hoje o que você tem de conhecimento técnico é de experiência. É de formação? Não, zero. Então, como acionista, como sócio, como dono do negócio e como, vamos falar, comercial, para buscar oportunidade, isso o Alex está apto. Vamos seguir na linha dentro do financeiro, mas poderia ser do comercial ou de qualquer jurídico. O Alex se enxerga hoje ocupando uma cadeira operacional dentro da empresa? Até que nível? Até que nível? Assistente, analista, supervisor, gerente? No financeiro? É. Prefiro que outra pessoa faça. É. E aí, né, realidade de pequenas e médias empresas. Né, de colocar, nós dois somos sócios, nós não vamos pagar o 15, 20... o que a empresa dá conta de pagar para o Alex e para o Sebastião? R$ 20.000 por mês? De Prolabore? Porque, veja bem, distribuição de dividendos é distribuição de lucro. É uma coisa. Prolabore é o salário do sócio. Mas desde que ele esteja trabalhando na empresa. Desde que ele esteja ocupando uma cadeira na empresa. O Alex, ele vai ocupar hoje, como tomador de decisão do negócio, a cadeira de diretor financeiro para ganhar os 20 mil ou de assistente financeiro para ganhar os 2 mil? Nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Né? Mas o que é comum de ocupar, não tendo habilidade, não tendo a condição técnica de você ocupar a cadeira que melhor te remunera. E isso acontece nas duas partes da sociedade. Numa terceira, numa quarta, se tiver 4, 5 sócios. E ao longo do tempo, a própria empresa sente isso. Né? Os entregáveis, a prestação de conta não é à altura, né? E também não tem aquele, sabe, o chamado largar o osso. Não tem aquele, bom, eu não tenho habilidade para assumir essa área. Então eu estou colocando à disposição, vamos pegar alguém do mercado e vamos colocar aqui para o negócio acontecer. Isso é uma mentalidade que eu vejo que o Alex tem. O Alex, ele é acionista, ele é dono do negócio, ele está à frente de projetos, de buscar oportunidades. Mas, tecnicamente, isso é que faz o negócio crescer. Né? É o que faz, né, de ter pessoas melhores do que a gente fazendo o que tem que ser feito. O curioso que para a empresa de consultoria eu não aprendi isso, né? Para os outros negócios, isso é um pouco do que tudo que eu aprendi em termos de formação, e todo ano gasto muita grana para desenvolvimento, e sei cada vez mais, porque todo ano eu descubro coisas que eu nem sabia que existia. Né? E tudo como lidar com uma situação que na maioria das vezes eu passei e aprendi e tenho me desenvolvido, como lidar com essa situação. O que é que eu tenho que fazer, o que eu tenho que ter pessoas melhores do que eu fazendo. O que é que numa sociedade como que eu vou lidar com o Alex e conversar com ele. Alex, a gente fundou a empresa aqui, né? Nós não contratamos um diretor financeiro e um diretor de operações. Não, você é o diretor de financeiro e eu sou o diretor de operações. Nós não contratamos alguém do mercado, a gente se enveredou a querer fazer isso para mim, para você ganhar 20 mil por mês. Só que, meu amigo, você não está entregando, né? O que é esperado de um diretor financeiro, você não está entregando. Do mesmo jeito que... O que um diretor financeiro tem que entregar? Já sai até do operacional. Né? CAPEX, OPEX, né? O que é isso? Né?
Custo de oportunidade. Custo de oportunidade eu tenho crescer com o próprio resultado ou buscar recurso no mercado para alavancagem, mas ter com uma segurança que o retorno do investimento ele vai pagar o recurso que foi captado. Então, isso é muito comum e as empresas erram muito nisso, né? Um diretor, né, que aí vai do sócio que fundou, a empresa começa a crescer rápido demais, o mercado oferece crédito, porque já tem patrimônio, às vezes até pessoal que põe como garantia, e a empresa dá um resultado mensal ali de lucro, que para crescer vai no banco, faz a captação de recurso e está dando lucro, mas para acelerar e duplicar a operação. O que acontece é que o resultado não dobra. E aí vem as parcelas, o compromisso com o crédito que você pegou. Então está imobilizado, você fez investimento e o resultado não paga o financeiro. Então isso que é muito comum, que é assim, a dor do fluxo de caixa. Da empresa ter ativo e ela começa a inverter. Né? Quanto menor o ativo que você tem, que é toda a estrutura da empresa sua, quanto menor, e se você tem lucro, maior é a sua rentabilidade. O que é a rentabilidade? Quanto dinheiro quanto de recurso que eu coloquei naquele negócio e quanto que ele está me retornando de lucro. Se você tem um ativo muito grande, começa a imobilizar demais, então dando um exemplo na imobiliária, né? Que o negócio da imobiliária, a parte de investimento é construir para vender, né? Então, enquanto você estiver construindo, você está só colocando dinheiro, concorda? Aumentando o ativo, aumentando e imobilizando. Então, você tem lá 50, 100 milhões de reais lá de investimento, e quanto que voltou de receita? A receita é a venda desse imóvel. Então, quanto mais você está colocando dinheiro e não está voltando, a rentabilidade tua está caindo. Em algum momento você vende dinheiro, aí a conta inverte. Então, esse cuidado, né, que as empresas normalmente é uma habilidade que um assistente não tem, que um analista, né, dependendo do nível, sim, consegue ter, mas que um tomador de decisão como que eu vou pegar dinheiro do mercado ou vou crescer só com o meu resultado, é uma habilidade que em algum momento o Sebastião adquiriu esse conhecimento. E Qual seria o melhor caminho? Tem muitos caminhos possíveis e bons. Cita então, 3. Previsibilidade. Previsibilidade. Lançamento com uma segurança de liquidez dentro do tempo esperado. Então vamos pensar no seguinte, você vai fazer a captação no mercado de 50 milhões, 100 milhões de reais ali, e no primeiro momento, num projeto de 24, 36 meses, é só consumir esse recurso, só aporte. A rentabilidade começa a aparecer a partir do momento que começa a ter a liquidação. Aí a conta começa a inverter. E aí você pega 100 milhões de reais, você põe num custo de oportunidade, faz um comparativo com o mercado, 100 milhões de reais a 1% dá quanto? 1 milhão por mês. Então, com 12 meses, são 12 milhões de reais. Então, cada mês que passa de um planejamento de conclusão do projeto e de começar a ter liquidação, a venda disso é 1 milhão por mês né, de custo de oportunidade que você teria no mercado e que você não está colocando isso dentro de caixa. Porque, às vezes, você já até investiu tudo e está tudo parado lá. Né? Então, essa celeridade de até durante o projeto de já ter a venda é o que você está trazendo a rentabilidade para o negócio. Porque aí já está voltando, já está tendo receita. Então, rentabilidade o que é? Recurso alocado e receita de venda. Então, o dinheiro já tem que estar voltando. Isso até o momento que voltar tudo e ter a margem de lucro em cima. Então, muitos dos negócios, eles quebram e têm sucesso justamente por conta de ter um ativo, um patrimônio gigantesco e não consegue pagar a parcela do financiamento do mês. E não consegue pagar a folha do mês. E aí inviabiliza o negócio. E com o ativo. Aí é onde vem, outros problemas, né, em relação à gestão do negócio, que aí você acaba conhecendo as pessoas. Colaborador e sócios. Tem duas situações que você conhece as pessoas, Alex. E muitas estão envolvendo dinheiro.
quando você tem dinheiro e quando você também não tem. Quando você tem dinheiro, você conhece as pessoas, e quando você não tem também, você conhece elas. E como lidar e como sair dessa situação. E aí o último dos 5 pilares, nós falamos sobre integridade, sobre transparência, porque o pior que seja desgraça, falha, verdade. Falamos sobre equidade, sobre a accountability, que é a responsabilização, e por último a sustentabilidade. Sustentabilidade, nós vamos falar sobre, tem o aspecto ambiental também, mas sustentabilidade é a razão pela qual uma empresa existe. A sustentabilidade entra nesse cenário? Também. Né? Não tem a ver com ser sustentável? Sustentável é a longevidade, o propósito da existência. Gerar resultado, gerar lucro para que elas permaneçam no mercado e mude a sociedade, o ambiente que ela está instalando. Você repetiu a palavra propósito 7 vezes. O que é propósito para você? Propósito para mim é conseguir, através de outras pessoas, multiplicar conhecimento. Porque a desinformação, a ignorância, que leva à mediocridade. Mas a mediocridade no sentido da palavra de não se colocar, não se enxergar no mundo. O porquê de... É curioso você falar isso, né? O que é propósito, né? Do aspecto profissional, eu sigo esses pilares, né? Que são muito do embasamento do IBGC. Do aspecto pessoal, eu tenho 5 elementos. Né? Então, assim, são 13 pontos, né? São 2 mãos mais 3 dedinhos, 13 pontos que eu sigo. Os 5 do aspecto profissional, que eu citei sobre o IBGC. Do aspecto pessoal, cuidado com a saúde, cuidado com o relacionamento, cuidado com o desenvolvimento pessoal, cuidado com o financeiro e cuidado com a questão emocional. Então, esse equilíbrio que é difícil, e não é nada decorado, né? Não é que é papo de coach, não. Mas é o quanto que a gente tem que se policiar. E para mim, se fundamenta em 3 pilares, que isso é muito claro. Fé, família e trabalho. Toda decisão importante que eu vou tomar, eu sigo esses 3 pilares. O que eu estou priorizando? Fé, família, cada um dentro da sua crença, mas eu peço uma orientação e um apoio, né, do aspecto no que eu acredito, família e profissional. E curioso é que tudo que deu certo na minha vida, eu faço um paralelo assim, qual que eu coloquei em primeiro lugar? Nesses 3 pilares. Todas as vezes que eu inverti ele, fé, família e trabalho, o que eu inverti deu errado. Com 41 anos de idade, toda vez que eu inverti isso, deu errado. Interessante falar sobre isso. Deu errado. Né? Então, propósito da nossa existência, aí entra na fé. Propósito é família. Né? Você não sai de casa e olha pro seu filho que tá dormindo e fala assim, tchau filho, o pai tá saindo pra rua, tá doido pra fazer um monte de coisa errada. Nós vamos errar. Mas sempre com o objetivo de acertar. E sempre aprendendo. Então, com conhecimento, a gente tende a minimizar algumas coisas que lá atrás a gente errou. Não dá para persistir e fazer a mesma coisa errado, né? E trabalho, né? E aí com isso que, como consultoria, com os projetos que eu estou envolvido, como empreendedor, que é o que eu tenho tentado multiplicar as experiências que foi dando certo. Olha que curioso, como consultor, eu ensino o que eu já fiz certo? Não, eu procuro orientar o que eu fiz de errado, aprendi qual que é o melhor caminho a se tomar para falar assim, comigo deu errado. Se fizer isso aí também, a chance de dar errado vai ser maior. Muito grande. Para finalizar, no teu ponto de vista, o que é pior quando alguém vai tomar uma decisão? Ter pouca informação ou nenhuma? O que é pior quando vai tomar uma decisão? Ter pouca informação ou nenhuma? As duas são ruins. Qual que é pior? Nenhuma. As duas são ruins, não tem pior. Mas nenhuma informação, ele não poderia estar numa situação de tomar decisão.
Ele não, ele estando numa posição de não poder tomar decisão, de ser tomador de decisão, não ter nenhuma informação ou conhecimento, é uma irresponsabilidade. O problema de ter pouca informação é que a pessoa se sente segura demais. Sem nenhuma, ela não tem segurança. Sebastião, muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite. Pela sua troca de ideia. Pessoal, assistam esse podcast com atenção. Tem muita informação rica no aspecto técnico. Sebastião é um consultor empresarial competente e vamos estimular ele a perder esse medo de colocar outra pessoa no lugar dele. Está muito apegado nessa posição de consultor empresarial e não quer deixar outra pessoa melhor do que ele fazer o que ele faz, que é o que ele ensina. Até a próxima, Sebastião. Dá Muito uma obrigado. dica pro pessoal que está assistindo, que está começando a empreender agora, para organizar o negócio. Bom, para todo empreendedor, né? Sim, a ousadia, que isso é nato do brasileiro, né? A ousadia, mas também a responsabilidade, né? Porque por trás de todo empresário, de toda iniciativa de empreender, né, tem que ter, como você bem disse, eu repeti inúmeras vezes, né, propósito. Que seja de mudar o ambiente que vive, que seja para a família, que seja, né, para autorrealização, mas, sim, responsabilidade. Isso mas vale a pena. Né? Chega até a te recomendar, né, em algum momento um livro que chama Picos e Vales, né? Eu li, é um livrinho fininho. Eu vou tudo, passar até para o Heitor ler. Tudo que a gente faz quando a gente está aqui, que nos coloca lá no topo. Tudo que a gente faz quando está lá no topo, que corre o risco de nos jogar no vale de novo, né? Então é bem sobre isso, né? De acertar e errar. Acertar e errar. Mais uma vez, obrigado pela presença. Até a próxima, até o próximo Fonseca Cast, com pessoas que criam, erram, acertam, se desenvolvem outras pessoas através de suas ações e suas palavras.